O nome lá na certidão de nascimento é Maria Lígia Cardoso Del Neto. E mais conhecida como Lígia, na época de egressa, Liginha, Lili, Maria. O nome completo mesmo composto, Maria Lígia, só vinha na hora da bronca, porque eu conversava demais, não parava quieta na minha cadeira, ou quando a minha mãe precisava, vir à escola, exatamente por esses motivos. Sua filha conversa demais, sua filha é muito agitada, sua filha não para quieta. Ai, eu acho que algumas pessoas vão até se identificar com isso, né? Ou como o próprio aluno que foi, ou vendo os seus filhos hoje. Eu entrei aqui em agosto de 1981. Até então eu morava em Araxá, estava no Colégio São Domingos, lá onde eu comecei a educação infantil. E aí eu vim para cá. A gente está hoje, pode olhar aqui esse espaço que nós estamos, foi a minha primeira sala de aula dentro do CNSD. Era a sala de pré, que a nomenclatura aí dos segmentos mudou um pouco ao longo dos anos. Hoje é maternal, mas aqui funcionava o pré da tia Gláucia. E a tia Gláucia, quando eu cheguei em Beraba, eu cheguei com uma defasagem na alfabetização. Então eu tinha aula com ela de manhã, almoçava e vinha para a escola. E esse foi o meu primeiro material. Eu até pedi, a hora que a gente chegou aqui na sala, se tinha ele, para fazer as letras cursivas. Então a gente montava num tapetinho azul que ficava no chão, palavras que a gente queria escrever, depois reproduzia aquilo. E os de matemática, que até hoje alguns meninos ainda usam, professores lá no 4º ano usam, que é o bom e velho material dourado. As unidades, dezena, centena e milhar. E as primeiras contas que a gente começava a fazer, o primeiro contato que a gente tinha com a matemática, era através desse material. Eu fiquei aqui até 89, que eu fiz o 8º ano. Não existia, 8ª série, né? Não tinha 9º ano na época ainda. Mas não mudei do prédio, porque o colégio objetivo que tinha o ensino médio veio para o prédio que hoje é o Encantos Dominicanos. Então eu só saí do bloco 1 para o bloco da esquina e continuei dentro do meu ambiente aí já familiarizada, conhecido. E eu falei que eu não ia chorar. Mas é que passa uma história. Que aí logo em seguida veio minha irmã, anos depois a minha sobrinha, né, uma família tradicionalmente anastasiana dominicana. E eu não consigo imaginar todo o meu aprendizado, todas as coisas que eu fui desenvolvendo, sem me ver dentro do Colégio Nossa Senhora das Dores. Eu estudei em outro lugar? Não. Minha vida toda aqui. Então, posso dizer, mesmo com todas as reformas, que eu conheço cada pedacinho dessa escola. Eu estou aqui desde 81. Nós já estamos em 2025. Eu cheguei prestes a completar meus 6 anos de idade e eu acabo de completar 50 anos. Então, é difícil dar indicações ou falar de uma história acadêmica de muitas escolas, porque o único lugar que eu conheço é esse, para mim é o melhor lugar do mundo. Aí eu estava conversando com o pessoal aqui da escola, uns tempos atrás, quando a gente foi comemorar os 140 anos, né? Eu participei dos 130 anos, porque eu tô aqui há 14. Mas quando eu era aluna, eu participei do centenário do colégio. E isso, para mim, na época, foi maravilhoso. Eu tinha uma irmã aqui, a irmã Marcelina. Ela tocava também na Igreja São Domingos, nas missas de domingo. E ela ensaiou um coral dos alunos. E todo mundo do coral vestido de batas brancas, de cetim. Teve apresentação no Jockey, teve apresentação aqui no ginásio do Beraba Tênis Clube. Teve procissão, teve simulação da chegada das irmãs no carro de boi, mostrando como tinha sido, como isso tinha acontecido 100 anos atrás. E eu tive a chance, como aluna, de
em alguns momentos, né, das celebrações, assim como outros alunos também, de anunciar, de propagar e de ser oradora de algumas atividades. Eu com 10 anos já, meio Maria Aparecida, né? Mas é muito amor pela escola, pela comunicação, por mostrar para as pessoas como é legal aprender. Eu lembro que eu passei aqui como aluna pela gestão da irmã, antes da irmã Nadir, da irmã Georgina. Aí depois veio a irmã Nadir já estava no Fundamental 2. E eu continuava faladeira e agitada. E eu tive uma discussão com uma colega, coisa de menino. E a gente falou coisas que não deviam uma para a outra. E os nossos pais foram chamados na escola. E eu não me esqueço que a irmã Nadir olhou com meu pai para minha mãe e falou assim: que castigo a gente dá para essa menina? Como é que nós vamos punir essa menina porque ela falou coisas que ela não podia ter falado? Aí meu pai pensou: pede para ela fazer um extra turno. Eu participava de todos. Pede para ela fazer um teatro. Ela participava do teatro. Fala para ela fazer uma aula mais de educação física. Eu já fazia todos os esportes. Aí eles chegaram à conclusão que fazer com que eu pensasse naquilo que eu tinha feito era me deixar longe da escola. Porque para mim era o segundo melhor lugar do mundo depois da minha casa. E naquela semana eu não queria nem ficar na minha casa, eu só queria vir para a escola. E eu queria muito que as famílias, que as crianças, que os jovens tivessem essa relação com a escola delas. Seja o Colégio Nossa Senhora das Dores, seja outra escola que elas estejam, mas que elas se sintam hoje tão seguras quanto eu me sentia na época. Era assim, sentimento de pertencer a algum lugar. Os meus amigos, as minhas professoras, os livros da biblioteca, os cantinhos na capela. Tinha tanta planta, gente, tinha tanta árvore. Tinha o brejo dos girinos, quem é da minha época vai lembrar disso. Perto do Pátio Vermelho, que é hoje, ali onde é tudo cimento, tem os biribol, que é esse maço de ferro, tinha um córgo, tinha um laguinho. E ali tinha sapinhos, e a gente catava girino, punha no copo e levava para a sala de aula. Cheirava brejo, mas a gente adorava. Tinha embaixo, onde é o quiosque hoje, de aniversário, a quadra de beach tênis, né, a aula de artes marciais. Tinha os pés de tamarindo, que a gente esperava cair, descascava e chupava aquele trem azedo na hora do recreio. Aí um teve a ideia de colocar nos saquinhos, colocar açúcar cristal. E a gente vendia, na época, seria hoje R$1 cada saquinho. Isso era coisa que tinha à disposição aqui na escola. As mangueiras, a piscina era descoberta, a quadra era descoberta. As 2 vezes que eu quebrei o pé, eu quebrei lá. Eu quebrei um dia, fiquei 15 dias engessada. O dia que eu voltei, eu quebrei o outro. Precisa ser tanto que eu era calminha. A sensação que eu tinha é que hoje eu vejo tanta criança falar que quer crescer e tudo que eu menos queria era crescer. Eu não queria ir para o mundo dos adultos. Eu queria continuar escrevendo as histórias, participando das atividades, né? Vendo um mundo que, por mais que naquela época já tivesse bullying, né, maus tratos, meninos sem educação, gente, sempre existiu, né? Somos humanos. Mas sempre foi um porto seguro, sempre foi um lugar de onde eu não queria sair. Acho que é por isso que eu tô aqui até hoje. Eu tenho vaga lembrança, eu não sei se é porque me contaram ou porque isso realmente tá aqui. Os anos vão passando, né? E a gente não sabe se a memória é nossa ou se a memória é de alguém que nos contou. Mas eu morava na praça ali da Santa Rita. Praça Manuel Terra, número 42. Uma casa que até hoje é cinza, tem uma gradezinha. Eu não esqueço disso eu não esqueço. E como era muito perto, nesse primeiro dia, minha mãe falou: você vai começar a ir e voltar a pé da escola sozinha, então eu vou com você a pé. E eu lembro de eu descendo o morro da Santa Rita, atravessando ali a Leopoldino, subindo o morro da escola.
E a entrada é onde é a entrada da educação infantil até hoje. Na porta, recebendo a gente... Ai, gente, a irmã que ficava na porta. Ela ainda usava o hábito, o rosário amarrado na cintura. Ela era muito alta, ou eu que era muito pequena. Eu vou lembrar o nome dela. Gente, eu adotei até um mico nessa época. Eu tive que viajar e ela que ficou com o meu mico e jogou aqui nas árvores da escola, que falou que ele precisava de liberdade. Foi ela a primeira pessoa que me acolheu o dia que eu entrei na escola. Ela me deu um abraço, perguntou meu nome, perguntou de onde que eu era e falou, seja bem-vinda. E eu entrei. Aí eu cheguei na sala que eu tô agora, essa sala que eu tô agora. Tia Glaucia na porta me esperando. E tem um detalhe, quem foi aluno da Cássia, quem teve a Cássia como coordenadora, Cássia, se você assistir esse vídeo, não chora. A Cássia era estagiária do magistério na minha turma de pré. Então tinha a tia Glaucia e a tia Cássia. Gente, a Cássia foi estagiária da minha primeira turma aqui na escola. Aí tava as minhas colegas sentadas na linha da sala, que a gente sentava no chão, em cima da linha. Tava a Tassiana, a Daniela Borges, o Ricardo, que na época a gente chamava de Tatu, a gente chama de Tatu até hoje, e a Renata. A Renata é mãe de egresso da Isa e do Rafa, a gente estudou junto a vida inteira. A Tássia e a Dani não têm filhos que estudam aqui. Foram as primeiras pessoas que eu conheci, a Daniela Dalalho. A Daniela também ainda mora em Uberaba. Era a Daniela, a Renata, a Daniela Dalalho, a Tassiana e o Ricardo. Nós todos nessa sala, nós somos juntos até a 8ª série. Ai, foi muito legal lembrar disso. É muito difícil separar os valores do colégio dos valores que a minha família sempre passou. Acabava sendo uma extensão, um reforço daquilo que eu vi em casa. Quando a gente fala dos valores da escola, verdade, justiça, caridade, oração, estudo, isso nunca esteve longe da minha casa. Então, quando a gente tinha que desapegar talvez de um brinquedo, talvez visitar uma instituição, talvez doar um alimento ou um material de higiene pessoal, não era só o doar pelo doar, mas era para quem está indo, por que que alguém precisa. Todos os dias, minha família sempre, toda época escolar minha, que eu me lembro, só quando meu pai viajava, mas mesmo assim estava eu, minha mãe e minha irmã. A gente orava antes das refeições. Tinha um livrinho que a gente lia na hora do almoço. Ele tinha 365 orações durante as refeições. Isso vem da casa da minha avó, que a gente também fazia. Então, quando chegava na escola e precisava fazer uma oração de abertura de dia, de semana, ou quando a gente é menorzinho, que canta a hora do lanchinho, que hora tão feliz. Para mim, não foi algo assim que se distanciasse daquilo que eu já vivia. Eu acredito muito nessa escolha da minha família por essa escola, exatamente pela identificação com os valores que eles ensinavam para nós. Meu pai falava muito, não é porque é seu amigo que ele não está errado, a gente precisa ser justo, até com quem a gente ama. Se essa pessoa errou, ela precisa saber que ela errou. Eu não vou proteger só porque eu gosto. Isso precisa ser corrigido. O caminho do bem, o caminho da retidão, o caminho da alegria. Lembro muito da minha avó, quando a gente perguntava para ela, vó, tá tudo bem? Bem, graças a Deus. Mesmo que não estivesse. E hoje eu me vejo repetindo essas coisas, porque elas fazem sentido, elas são importantes para a nossa formação enquanto seres humanos, independente da profissão que a gente escolhe. E eu acho que o colégio ele tem esse, vou usar entre aspas, porque eu não gosto muito de saber, mas ele tem esse poder. Quando o valor da escola está alinhado com o valor da família, a gente tem a oportunidade de crescer muito mais rápido, de amadurecer, de fazer uma leitura de mundo muito mais clara, de conseguir identificar realmente aonde eu preciso atuar, como eu preciso me posicionar, que horas que eu preciso calar. Porque o silenciar também diz muito. E a gente aprende isso aqui.
Só que a gente precisa estar aberto para isso, né? Esses valores me acompanharam, me acompanham e me acompanharão, acredito que pro resto da minha vida. Tá, vamos pensar, a educação fazer sentido, aquilo que eu tô aprendendo na escola, fazer sentido para mim, dos meus 5 aos meus 14 anos, sinceramente, não fazia sentido nenhum, gente. Eu só gostava de vir pra escola. Gostava de fazer amizade. Eu gostava de participar das coisas. Sempre tive uma vontade enorme de aprender, né? Eu não gosto da palavra, outra palavra que eu não gosto, né? A curiosidade, eu prefiro o interesse. Mas na época a gente aplicava era curiosidade, tinha curioso mesmo. O que eu posso aprender aqui? Que isso vai me ajudar? Mas não pensando nisso, não com visão de futuro, mas para viver o agora. Hoje eu consigo ver isso nas atividades que a gente desenvolvia. Mas na época, não, eu só queria viver e ser feliz. Era isso que importava. Eu acho que me mostra que eu ainda posso fazer muita coisa. Tudo que me ensinaram, eu ainda tenho a chance de passar para frente. Tudo que eu aprendi nos meus 50 anos de vida, nos meus 45 dentro do CNSD, me mostram que participar de um legado de 140 anos é ter responsabilidade de continuar passando para frente tudo que a gente aprendeu. Ô, gente, faz tarefa, estuda para a prova, não pega recuperação obrigatória. Isso também, tá? Mas mais que isso, valorizem o lugar e as oportunidades que vocês têm. Sejam realmente pessoas engajadas para transformar o mundo. Vocês conseguem, vocês são capazes, vocês têm oportunidades, vocês têm profissionais próximos a vocês que ensinam tanta coisa além do conteúdo que está no livro, que eu gostaria que cada um de vocês hoje, aluno do Colégio Nossa Senhora das Dores, aproveite a oportunidade, saia da zona de conforto, que eu sei que vocês são capazes de fazer a diferença, e são mesmo. Como é que nasceu a Tia Lígia? Eu morava em São Paulo e trabalhava na área de treinamento e desenvolvimento lá de uma empresa de recursos humanos. E a minha mãe teve um problema de saúde e acabou falecendo. Eu ainda fiquei por lá um tempo, mas senti que estava na hora de voltar para Uberaba. Voltei. E o que eu vou fazer em Uberaba? Pensei eu. Eu tenho meu diploma da psicologia, eu tenho uma formação em marketing, trabalhei na área de recursos humanos, fui trabalhar em agência de publicidade. Sempre gostei da área da gastronomia, fazia uma comidinha aqui, outra ali para vender. Aí um dia, gente, na época, presta atenção, isso foi 2008. Foi 2008. Agosto de 2008. Eu cheguei no colégio como aluna em agosto de 81. Volto para Uberaba depois de alguns bons anos fora. Em agosto de 2008. 2007, 2008, não lembro. E na época a gente procurava emprego olhando jornal, classificados. E tinha lá um anúncio, né, de vaga para professora de curso técnico na área de recursos humanos, mandar currículo X, lá com um e-mail. Eu chamei meu pai e falei, pai, olha aqui, eu já dou treinamento, eu gosto tanto de dar aula, eu gosto tanto de ensinar. Vou mandar meu currículo, quem sabe eu saio dessa loucura das agências de publicidade e vou dar aula. Eu mandei meu currículo. 24 horas depois, né? Entraram em contato comigo, marcando uma entrevista. Na hora que eu vi o endereço, eu falei, uai, mas é no Colégio Nossa Senhora das Dores. Quem me deu batedeira. Falei, vou, né?
Aí cheguei aqui, fiz uma primeira entrevista com a Fabiana Mignoni, se não me engano, que era psicóloga, trabalhava na área de recursos humanos da escola. E contei toda a minha trajetória, um pouquinho mais detalhado que eu estou contando para vocês agora. E ela falou que era uma vaga de um curso técnico em administração que tinha aqui no colégio, que era um projeto social. E ela foi me explicando e eu fui o olho brilhando. Eu falei, nossa, seria muito lindo se eu desse aula na escola que eu estudei. Passou uma semana, nada. 8 dias, nada. Lá pelo 10º dia, ela falou, olha, você foi contratado. Aí eu achei bom. Aí vim, entreguei tudo. E teve no primeiro dia nosso, todo mundo foi contratado para as demandas que existiam na época, inclusive a Paula, que já foi do RH aqui da escola, hoje trabalha na parte de assessoria educacional, né, como psicóloga do Fundamental 2. Participou do mesmo processo seletivo que eu, foi contratada no mesmo dia que eu. E aí nós fizemos uma dinâmica de acolhimento, um quebra-gelo, para apresentar quem tinha sido contratado. E quem conduziu a dinâmica foi minha tia, gente. Minha tia Cleonice, de Cleonice Freire. E eu não contei para ninguém na seleção que ela era minha tia, eu tratei ela como minha irmã. E ela segurou a onda, eu também fingi que nada estava acontecendo. Que ela não sabia que eu ia participar. E nessa primeira dinâmica, a gente tinha que falar de coisas familiares. E eu lembrei da minha mãe. E eu vi essa mulher chorar na dinâmica e ninguém entendia porque ela estava chorando na dinâmica. Porque ela era irmã da minha mãe. Passou, a gente foi conversar só uns dias depois. Nessa época, a irmã Maria Helena era diretora da escola. Ou já era a dona Marta. E a irmã Maria Helena estava presente. Aí, passou 1 ano, passou 2. Final do meu 2º ano aqui na escola, eu não estava tão satisfeita com a dinâmica do trabalho que eu estava desenvolvendo. Eu queria mais. A Eliana Prata e a dona Marta falaram, olha, tem uma vaga para professora de ensino religioso para o Fundamental 1. Você quer pegar essas aulas? Você quer fazer um teste? Pensei, Lígia, ovelha desgarrada do rebanho, que na época nem tinha um direcionamento religioso forte ainda. Mas eu queria mais. Aí a dona Marta falou, você tem um jeitinho tão bonitinho com as crianças, você não quer testar? O povo é doido, né? O povo aqui é empreendedor, o povo aqui tem visão de futuro. Gente. Fiz o teste, passei no teste. Fui dar aula, Fundamental 1 de ensino religioso. Mas eu queria mais. Eu não queria só as crianças, eu queria os adolescentes também. Aí eu fui dar aula no F2. Eu fui dar aula no ensino médio. E aí eu me achei de novo, gente. Aquela mesma sensação da menina que estudou aqui, quando era pequenininha, que não queria ir embora da escola. Como professora de ensino religioso, estava do mesmo jeito, parecendo uma criança. Aí colocaram no currículo uma disciplina nova, chama Projeto de Vida ou Educação Socioemocional. E a minha formação na psicologia permitia que eu assumisse essas aulas. Nós começamos essas aulas no ensino médio. E na época, um grande amigo meu, que já não está mais entre nós, o Djalma, me perguntou se eu queria essas aulas para mim, que ele via um potencial muito grande na minha atuação, na minha preparação dos jovens para o vestibular e para o mercado de trabalho. E ele não errou. E aí eu percebi que com as crianças eu já tinha cumprido a minha missão, mas que acho que eu precisava mais dos jovens do que eles de mim. E aí devagarzinho eu fui deixando a sala de aula do ensino religioso com os pequenos e fui assumindo com os grandes, o projeto de vida e o ensino religioso. Só que eu descobri que chega uma fase da vida da gente que parece que a gente... Não é que a gente cansa, mas parece que a gente fica mais sem filtro,
a paciência diminui. E aí eu descobri que eu queria mais, mas estava com muito medo de mudar. E aí surgiu a oportunidade de assumir a coordenação da pastoral escolar no momento de transição, momento de mudança de visão, no início, né, dessa afirmação da nossa escola fazendo parte de uma rede educacional. As coisas vieram se transformando e eu acho que eu vim junto nesse mesmo andar. E aí foi mais uma cortada de cordão umbilical. Saí da sala de aula e assumi um novo desafio, que é a coordenação da escola em pastoral e do grupo de jovens, Movimento Juvenil Anastasia. E eu descobri mais um lugar para mim no mundo. E que todos nós somos capazes de fazermos o que a gente quiser, desde que a gente tenha um propósito e uma intenção de transformar a gente mesmo primeiro e depois inspirar quem está em volta para fazer a diferença junto com a gente. E aí se passaram 15 anos e hoje eu tô aqui. Ai, gente, eu queria tanto que o mundo fosse mais feliz. Queria tanto que as pessoas se julgassem menos, reconhecessem que a gente precisa aprender todo dia, que existe instituição, pessoas, grupos, formações que mostram que a gente é só um grãozinho de areia aí nesse mundo. O colégio tem apenas 140 anos. Nós podemos ser uma instituição com 150, com 160, com 200. Mas ela só vai se perpetuar se quem estiver construindo essa escola hoje tenha propósito, intenção de fazer com que a educação e os valores perdurem. É aquela história, sozinho. Sabe a história do beija-flor que apaga o incêndio? Na floresta, todo mundo acha que o beija-flor não vai conseguir e ele está fazendo a parte dele. E a gente reconhecer que cada um tem o seu papel, tem que fazer a sua parte, tem que se dedicar, tem que ter disciplina, sem perder a emoção, sem perder a naturalidade, sem perder a humanidade. Continuar colhendo, recebendo, cuidando e educando.